Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito da reforma trabalhista e sindical. E para falar a respeito desse assunto, nós trouxemos os nossos dois convidados ilustres, o Dr. Arthur Rolim, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho e também presidente estadual do Departamento do Terceiro Setor do PTB. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bom, Celso, Dr. Edson? Olá, pessoal do PTB. Dr. Edson Pinto também é o nosso convidado. Ele é delegado de polícia, mestre em Direito pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e também é presidente do Senhores, Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. É isso, doutor? Exato. E também não posso esquecer de dizer também que é diretor de estratégia da CN Tour, Confederação Nacional de Turismo, e também uma coisa muito importante que é para nós do PTB, é presidente estadual do PTB Empresarial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. Prazer falar com você e com a sua audiência qualificada, doutor Arthur. E vai ser importante tratar hoje desse tema tão importante e espinhoso como é a reforma trabalhista e sindical. Falando justamente, pegando em cima da sua fala, espinhoso, são 358 artigos, são parágrafos, alíneas alterados na consolidação das leis do trabalho e entre outras mudanças que aproximou o empresário do trabalhador. Doutor Edson, essa primeira pergunta vem para o senhor justamente puxando daí. O senhor acha que a reforma trabalhista ela foi satisfatória, ela superou as expectativas, ou como dizem, fez o que deu para fazer e tocou o pau? Olha, eu acho que não, Celso. Eu acho que não só superou, mas surpreendeu. Porque há muitos anos a gente vem ouvindo falar que o país precisa de uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma na segurança pública, reforma da Previdência, mas o que a gente tem acompanhado no Poder Legislativo ao longo dos anos são reformas pontuais, emendas constitucionais, que alteram alguns pontos. E, na verdade, a nossa Constituição vem se transformando num Frankenstein ao longo do tempo. Então, essa reforma, feita por um governo transitório, né, onde as disputas políticas hoje estão muito afloradas, né, então eu acho que o governo Temer surpreendeu em conseguir essa coalizão de esforços, de interesse em fazer uma reforma que o país precisava há muito tempo. Não é possível hoje o número de demandas trabalhistas que nós temos na Justiça do Trabalho. Pós-reforma, nós temos um dado, já o doutor Arthur pode me corrigir posteriormente se eu estiver equivocado, me parece que caiu em 50% o número de ações judiciais na Justiça do Trabalho após a reforma. Então, o que acontecia, infelizmente, é que a CLT ficou velha, e o mercado acabou se adaptando a isso, porque a lei de mercado é sempre mais ágil do que a lei legislada. O mercado está sempre um passo à frente da legislação. Então, mas isso causava, na verdade, uma insegurança jurídica muito grande, tanto aos empresários como aos trabalhadores. Então, eu acho que surpreendeu sim, são muitos pontos aí que mexem na vida, no dia a dia da empresa do trabalhador, jornada de trabalho, férias, criou novas formas de contratação, novas formas de demissão. Temos o trabalho intermitente, a demissão negociada. Então eu acho que realmente surpreendeu muito e nós vamos agora ao longo do tempo acompanhar, monitorar como o Poder Judiciário se posiciona a respeito das ações mais sensíveis, porque isso não está muito claro ainda, algumas questões, ainda para nós é obscuro como o Judiciário vai decidir, porque algumas normas ainda são em branco, carecem de uma maior exame por parte do Poder Judiciário, inclusive a questão do trabalho intermitente. Nós temos orientado para que o setor que eu represento de turismo em âmbito nacional aguarde um pouquinho para fazer essas contratações, não é a hora ainda. Vamos esperar como é que o Judiciário se posiciona para depois contratar nesse novo modelo. Então tem algumas questões tortuosas aí que a gente precisa aguardar um pouquinho. Nós vamos falar sobre essas questões tortuosas no decorrer da nossa conversa, mas, doutor Arthur, durante o debate desta reforma, muito se falou que os empregados iriam perder muito, iriam perder os seus direitos. De fato, aconteceu isso? Olha, Celso, não aconteceu. De fato, foi muito ventilado por aqueles que apresentaram sua oposição
a proposta de reforma trabalhista, o que ocorreu, na verdade, foi uma flexibilização desses direitos. Até porque não há como suprimir direitos do trabalhador. E eu digo para você por quê. Porque além de constarem na CLT, eles também constam no texto da Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 7º da Constituição. Logo, são direitos e garantias fundamentais do cidadão e mesmo que o Congresso tentasse suprimir algum desses direitos, ele estaria praticando uma conduta inconstitucional, pois a nossa Constituição ela veda o retrocesso. Eu não posso emendar o texto constitucional eliminando direitos e garantias fundamentais. O que ocorreu, portanto, repito, foi uma flexibilização desses direitos, uma adaptação à realidade atual. Mas o senhor concorda que essa reforma, o que fortaleceu ela, foi o acordo entre empresa e trabalhador ou não? Tem alguma outra posição? De fato, essa reforma trabalhista, ela dá mais poder ao mútuo consentimento entre empregador e empregado. No entanto, isso não significa que o trabalhador perderá direitos, porque os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis. Eu não posso assinar um contrato renunciando ao salário. Isso seria escravidão. E nem eu, doutor. Espera aí. Exatamente. Isso seria escravidão e a cláusula, mesmo que eu assinasse, seria nula essa cláusula. Eu não posso assinar um contrato de trabalho, consentir com o meu empregador que sendo gestante, eu vou ter menos de 120 dias de licença maternidade. Portanto, de fato, apesar de o acordado entre as partes, empregador e empregado, agora valer mais do que o legislado, há limites na CLT previstos para isso, e também alguns direitos, inclusive, eles estão sujeitos à chancela do sindicato da categoria. Doutor, puxando essa fala do doutor Arthur, o senhor acha que com essa nova reforma facilitou a vida dos empresários e dos trabalhadores ou não? Não tenho dúvida que sim. Esse é um avanço que o mundo vem fazendo, né, de simplificar, de flexibilizar as relações de trabalho. Eu acho que esse modo paternalista que o Brasil sempre teve, de uma proteção exacerbada e de querer interferir na relação entre as partes, né, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito negocial, eu acho que isso prejudica. Né? Eu acho que permitir a livre negociação entre o empregado e o patrão, garantindo, claro, questões mínimas de segurança trabalhista, que isso já está previsto, são cláusulas pétreas, inclusive isso está arraigado no espírito da norma brasileira. Então eu acho que é um avanço sim, eu acho que isso, no momento de crise ainda mais que nós vivemos, eu acho que vai trazer uma geração de empregos mais contundente para a nossa economia. Vamos monitorar isso, é claro que isso não acontece de um dia para o outro, a crise ainda permanece, nós não saímos da crise, existe uma confiança maior, todos os níveis de confiança dos empresários está crescendo, mas nós estamos no meio da crise ainda, né? Então isso demora um pouco ainda para acontecer, vamos monitorar, mas o nível de desemprego já vem caindo, todos os números mostram isso, e eu acho que essa reforma vem colaborar. Vamos ver agora como o Poder Judiciário se posiciona. Esse é um dado importante para a gente poder acompanhar e estar no nosso radar. Uma questão, doutor, vamos falar a respeito da jornada dos trabalhadores mesmo. Algumas questões mudaram, por exemplo, o banco de horas, deslocamento, descanso. O que mudou? Como que ficou isso? Bom, no que diz respeito ao deslocamento, antes da reforma trabalhista, aquele empregado que morava em local de difícil acesso, aquele empregado que ia para o seu local de trabalho com a condução custeada pelo empregador, esse tempo do trajeto casa-trabalho, ele era computado na jornada. Hoje, com a reforma trabalhista, não é mais. Porém, isso não significa que se ele sofrer um acidente no trajeto de casa ao trabalho, ele não vai ter direito a um auxílio acidente e ele não vai perder a estabilidade de 1 ano, que já é assegurada pela lei,
que esse 1 ano é contado a partir da data em que ele volta a trabalhar. Só uma observação, ele não vai perder. Não vai perder. É isso que o nosso público tá querendo saber, se ele perde direitos ou não, desculpa. Exatamente. A única coisa que vai acontecer é que aquele trabalhador, que é até difícil vislumbrar isso numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, que mora em lugar de difícil acesso e que não tem transporte público, o tempo de deslocamento que ele pegava do ônibus fretado, da casa dele ao trabalho, não será mais computado na jornada. Então, esse deslocamento, por exemplo, o senhor é um representante da comunidade de Paraisópolis, que está aqui no extremo sul. Essa distância, vamos supor que o trabalhador exerce o seu trabalho no centro da cidade. Essa distância, ele está assegurado ainda por lei? Exatamente. Se ocorrer um acidente no trajeto entre Paraisópolis e o centro da cidade, por exemplo, aplicando no seu caso concreto, eu vou ter direito ao auxílio acidentário, vou ter direito à estabilidade. A diferença é que eu não vou descontar o período que eu demoro para chegar até o centro da cidade na minha jornada de trabalho. Muito bom. A questão, doutor Edson, falando a respeito do FGTS. Houve uma proteção no caso da rescisão, porque o empregado ele pode movimentar 80% do valor depositado na conta do FGTS, mas ele não tem mais o seguro-desemprego? Houve uma mudança e o que aconteceu? A reforma trouxe uma nova modalidade de demissão, né? Até então nós tínhamos a dispensa por justa causa, sem justa causa e a pedido do próprio trabalhador. Essa é uma nova modalidade que a reforma traz para nós e é importante, porque, como eu dizia anteriormente, ela vem reconhecer uma situação fática que já existia no mercado, né? A gente já trabalhava com isso, embora isso causasse uma insegurança jurídica para todo mundo, já era praticado, né? Então aquele bom funcionário, aquele bom trabalhador exemplar, que queria se desligar da empresa por qualquer motivo, ele pedia para ser demitido, mas ele queria sacar o fundo de garantia. E a legislação não premiava, não contemplava essa possibilidade. Então, o empresário que quisesse ajudar o trabalhador ficaria desprotegido legalmente disso, né? Então, isso é um problema. Mas voltando só um pouquinho, então, para explicar para o nosso telespectador, né, o que é o fundo de garantia, né? Ele é uma espécie de poupança do trabalhador, onde o empregador deposita todo mês 8% do salário daquele funcionário numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal, que é o único banco que pode fazer a guarda e o depósito do Fundo de Garantia do Trabalhador no Brasil. E ele remunera mensalmente, infelizmente a juros abaixo da poupança, apesar de ser uma poupança, e aí é uma excrescência. O governo federal remunera esse fundo de garantia a taxas de juro abaixo da poupança, que é a pior aplicação financeira hoje do mercado. Embora o governo tenha o Tesouro Direto hoje, que é uma bela aplicação financeira, mas é isso que a Caixa faz. A Caixa pega o dinheiro do fundo de garantia, investe no Tesouro Direto, é remunerada a tarifas altíssimas e devolve para o trabalhador só um percentual pequeno disso. Isso é uma coisa que a reforma deveria mexer, não mexeu, aí vem a crítica. Né? Mas enfim, esse dinheiro fica lá à disposição do trabalhador enquanto ele estiver na empresa. E a hora que ele quiser sair, hoje, para a nova legislação, ele pode virar para o seu patrão e falar: olha, o senhor pode me dispensar com o saque do fundo de garantia? Muito bem, é possível fazer isso. Vai haver uma penalidade, ele não vai poder sacar 100% do fundo, vai sacar 80% do fundo. E a empresa, ao invés de pagar a multa de 40%, vai pagar uma multa de 20%. O trabalhador, no final, 80 com 20, ele vai ficar com os mesmos 100%. Não é? Mas isso, então, viabiliza, é importante, acho que a multa poderia, inclusive, ser menor, poderia ser 10% a multa, inclusive, por que 40%? Por que 20%? Porque acaba sendo a empresa que remunera as baixas tarifas aplicadas, né, de juros na conta vinculada. Então, o empresário que acaba arcando com esse custo. Então, essa rescisão conjunta, ela foi salutar para o empregado, porque antes ele não recebia nada, hoje ele já está recebendo, em síntese é isso, recebendo 80% mais 20%. Exatamente. Então, é possível, dentro da lei, fazer esse tipo de acordo com o trabalhador. Então, é uma nova forma de dispensa que trouxe a reforma trabalhista. E isso é muito importante. Nós vamos falar a respeito agora da assistência judiciária gratuita e integral.
Mas isso nós vamos falar só depois dos nossos intervalos, porque, infelizmente, nós precisamos parar. Mas fique conosco. Se você estiver gostando, se inscreva no nosso canal, dê o seu curtir e continue conosco. Já já retornamos. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito da reforma trabalhista e sindical. E está aqui conosco nossos convidados, o Dr. Arthur Rolim e o Dr. Edson Pinto. E nós estávamos no bloco anterior falando a respeito de um direito que a Constituição garante a toda pessoa pobre, que é a assistência judiciária gratuita e integral. Doutor, como é que ficou isso com a nova reforma? Houve uma mudança? Do ponto jurídico, há um questionamento? Como é que está isso daí? Bom, Celso, primeiramente, presume-se que quem se socorre à Justiça do Trabalho é porque teve um direito violado, que é um direito básico, que é a sua remuneração, que é aquilo que garante o seu sustento, a sua sobrevivência. Com base nisso, antes da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho concede, sem muito critério, a justiça gratuita para todos aqueles que entram com ação trabalhista na qualidade de empregados, reclamantes. Entretanto, essa reforma trabalhista, ela criou a figura do empregado autossuficiente, ou seja, aquele empregado que recebe acima do teto da Previdência multiplicado por 2, ele é considerado suficiente para responder pelas custas em um processo trabalhista hoje. Isso não tinha antes. Você podia ganhar de um salário mínimo até mais ou menos 20 mil reais, que dificilmente o juiz te condenaria, ele te daria a justiça gratuita. Isso acabou. Tenho verificado nos processos trabalhistas, que eu tenho administrado desde a entrada em vigor da reforma, que essa medida não busca enriquecer os cofres do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Busca apenas coibir a litigância de má-fé, que é o caso daquele empregado que é demitido, que recebeu tudo que tinha direito, mas mesmo assim ele se aproveita da proteção que a CLT dá para ele, para ingressar com uma ação trabalhista e ver se ele consegue receber alguma coisa a mais. Por que eu te digo isso? Por que ele acabava recebendo alguma coisa a mais antes da reforma trabalhista? Porque ele poderia, infelizmente, alterar a verdade ao seu bel prazer. Se ele ganhasse, ele ia sair no lucro. Se ele perdesse, não acontecia nada com ele. Então agora, com a normatização, com novas regras para litigância de má-fé, o empregado, se comprovar ao final que ele mentiu no processo, ele vai ter que pagar multa. Se ele obrigou o juízo a fazer alguma perícia e essa perícia for negativa para a empresa, ou seja, for favorável à empresa, ele vai ter que pagar os honorários do perito. E principalmente trouxeram um instituto do processo civil para o processo do trabalho, que é o da sucumbência. Num processo civil, quando você perde, você é obrigado a pagar os honorários do advogado da outra parte, da parte adversária. No processo do trabalho, isso só acontecia quando o advogado era do sindicato. Agora, isso mudou. Se você perdeu, você vai pagar os honorários de sucumbência. Muito bom. Inclusive, doutor, o senhor é presidente do sindicato dos senhores, sindicato de bares e restaurantes. Com a nova reforma, a questão da contribuição sindical acabou. Como é que ficou isso? Como é que o senhor entende agora? É importante, Celso, fazer alguns reparos também sobre o fim da contribuição sindical, né? Mas recuando um pouco, me parece que o Congresso Nacional se equivocou em trazer para o bojo de uma reforma trabalhista a reforma sindical, né? Que deveria ser objeto de uma outra reforma, de um outro mecanismo de modificação e não dentro da reforma trabalhista. É que nós estávamos num momento aflorado ali de transição, saindo do governo do PT, onde os ânimos estavam aflorados, e me parece que ali foi muito mais uma forma de tentar cortar a fonte de recursos das centrais sindicais do que propriamente acabar com o sistema sindical, que é o que a gente está se verificando agora, que na prática está acontecendo, infelizmente. Dentro do sistema sindical brasileiro, Celso, nós temos sindicatos, federações e confederações.
As centrais sindicais, elas orbitavam esse sistema, mas não faziam parte. No governo do PT, ele achou uma forma de trazer as centrais sindicais para dentro desse modelo como uma forma de financiamento. Só que as centrais, infelizmente, algumas delas, fazendo esse reparo, o que nós observamos é que tinham muito mais uma atuação política, propriamente, do que de defesa do interesse dos trabalhadores. E isso tentou se coibir. Só que ao invés de verificar, cortar a fonte de receita das centrais e verificar aqueles sindicatos que não tinham prestação de serviço, sindicatos de gaveta muitas vezes, sindicatos que não faziam convenções coletivas, que não tinham contraponto, era muito fácil caçar o registro sindical dessas entidades e caçar a fonte de financiamento e permitir que os sindicatos que têm serviço, que prestam relevantes serviços à pátria, fossem mantidos. Porque, Celso, quem pacifica as relações de capital e trabalho lá na base, lá na ponta, não é o governo. São os sindicatos que fazem esse trabalho. Então essa questão do relacionamento empregados e sindicatos, como que fica? Ela continua? Os sindicatos acabaram ficando mais fortes, inclusive, por conta do preceito de que agora o acordado prevalece sobre o legislado, né? Então, nesse ponto, as convenções coletivas de trabalho têm uma força fantástica. Mas como fazer isso de uma forma oficial sem garantir algum custeio, alguma forma de custeio? Para fazer uma convenção coletiva de qualidade, você precisa de advogados, um corpo técnico de economia, precisa de uma sede física, precisa de equipamentos tecnológicos. Como fazer isso sem dinheiro? Tudo isso tem custo. Né? Então, se é opcional, então meia dúzia de abnegados, de pessoas conscientes do classicismo, vão manter o interesse de toda uma categoria. Isso não é justo, isso é enriquecimento ilícito. Então é preciso que o governo encontre uma forma de refinanciamento das entidades sindicais. Mas eu presido um sindicato patronal. E a nossa análise do nosso departamento técnico-jurídico, Celso, é que não houve modificação da compulsoriedade do tributo sindical para os sindicatos patronais. Aconteceu isso, foi extinto o tributo apenas para os sindicatos dos trabalhadores, por diversos fatores. Se nós olharmos o artigo 611b da CLT, o novo, diz que ali não é permitido mais fazer o desconto compulsório de trabalhadores. Então, as empresas não fazem desconto. O desconto compulsório é aquele um dia de trabalho do trabalhador. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Né? Agora, não faz referência ao pagamento da empresa, porque nós não fazemos isso, a empresa não faz desconto, a empresa faz o pagamento de um boleto que os sindicatos encaminham. E o 611b é claro quando fala de trabalhador, não faz referência à empresa ou à categoria econômica. Um outro ponto, inclusive, a nossa confederação, a Senitur, está questionando no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é a única confederação patronal com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Nós estamos questionando essa questão porque nós entendemos que o imposto sindical é tributo. Se hoje o internauta entrar no site do Ministério do Trabalho e for lá na guia Sindicatos, vai ver lá que o próprio Ministério do Trabalho diz que o imposto sindical tem natureza tributária. E um tributo não pode ser extinto por uma lei ordinária, como foi a reforma trabalhista. Deveria ser extinto, sim, por uma lei complementar. É um quórum qualificado, é um quórum diferenciado, que justamente isso foi feito pelo legislador para dar proteção ao sindicato. Com essa nova reforma, a dispensa da homologação que eram feitas aos sindicatos, como que ficou isso agora, doutor? Olha, realmente dispensa, mas nós entendemos, por exemplo, o nosso sindicato contraponto é o Sintoresp, que é um sindicato que tem relevantes serviços. Nós continuamos, como sindicato patronal, recomendando que as empresas continuem fazendo suas homologações no sindicato, porque ali vai ser verificado todos os detalhes. E às vezes, por causa de um pequeno detalhe, um adicional de uniforme que a empresa não pagava, são R$50, né? Então, isso se não for pago, pode ensejar uma ação trabalhista, uma vírgula colocada no lugar errado, e o sindicato dos trabalhadores vai sempre olhar esse detalhe. Então, às vezes, é melhor corrigir um problema no sindicato do que depois ter uma ação trabalhista que pode ser um problema para a empresa. Doutor, o senhor é presidente de um departamento do Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido voltado para as questões do trabalhador. E é presidente de um departamento do terceiro setor. Com essa nova reforma, como que ficou o serviço terceirizado? Parece que houve uma mudança muito grande da terceirização e das atividades afim. Como que ficou isso? Muito bom, Celso. É até bom pontuar esse aspecto da reforma trabalhista, porque muito se falou que isso iria precarizar a mão de obra. Muito pelo contrário.
isso vai especializar a mão de obra, vai melhorar a qualidade da prestação de serviço. Isso porque antes da reforma trabalhista, você não poderia terceirizar a atividade fim da sua empresa, do seu empreendimento. Você poderia terceirizar apenas a atividade meio, o que era absolutamente custoso para quem quer empreender, para quem quer gerar riqueza e principalmente gerar empregos no nosso país. Felizmente, o Congresso Nacional passou a permitir que a atividade fim também pudesse ser terceirizada. É claro que aumentaram as responsabilidades, a empresa tomadora de serviços tem que garantir aos funcionários terceirizados as mesmas condições de trabalho dos seus funcionários próprios. Então, acredito que isso foi muito bom para a terceirização no Brasil. O senhor estava falando para nós, agora há pouco, doutor Edson, a respeito do trabalhador, do sindicato, os trabalhadores, voltado mais a essa questão sindical. E uma coisa que impactou bastante foi a questão do segmento de alimentação fora de casa. As pessoas saem para almoçar e jantar, mas por trás disso existem muitos trabalhadores. E esses trabalhadores foram muito impactados, segundo essa nova reforma, a respeito do trabalho intermitente. O que é que o senhor pode falar para nós sobre isso? Muito tempo, Celso, as nossas entidades ligadas ao setor de turismo, nós tentávamos fazer uma modificação legislativa que contemplasse a possibilidade de contratação intermitente. O que é isso? É a possibilidade de você fazer legalmente uma contratação e pagar aquele trabalhador pelas horas efetivamente trabalhadas. E não só o setor de alimentação fora do lar, mas todo o setor de turismo tem uma característica muito especial que é a sazonalidade. Então, os bares, restaurantes, choperias trabalham mais de quinta a domingo. Os hotéis trabalham mais nas férias escolares e nos feriados e finais de semana. Então, como fazer? Hoje a empresa, para sobreviver, ela tem que ser muito enxuta. E aquele número de trabalhadores é o suficiente para a média de atendimento que ele tem. Mas quando aquela média prevista vai haver um acréscimo, quando você ia contratar o famoso extra ou o bico, né, era uma contratação ilegal. Por que era ilegal? Porque é o que caracteriza justamente essa nova a trabalho intermitente, é a subordinação, né? O grau de hierarquia que vai ter entre o gerente ou o chefe e o trabalhador. Então, mesmo que o trabalhador trabalhasse 2 finais de semana, 3 finais de semana só para aquela empresa, já estaria caracterizado no âmbito legal a subordinação e daí o vínculo empregatício, o que geraria um problema sério para a empresa. Mas a empresa corria o risco, porque era a única forma dela manter um atendimento correto naqueles períodos de maior procura, de maior serviço. Então, isso vem atender um pleito do segmento, né? E a possibilidade, então, de você fazer a contratação e pagar por hora. Então, seria um horista que vai receber. Então, esse horista vai poder ter diversas assinaturas na carteira de trabalho dele, vai poder prestar serviço para diversas empresas, e a empresa, quando tiver necessidade de chamar aquele trabalhador, vai avisar com 3 dias de antecedência. Ele tem 24 horas para responder se aceita o chamado ou não. E aí é uma falha da norma, no meu entendimento, que não existe uma delimitação de quantas vezes o trabalhador pode recusar aquele chamado. Mas ele, em tese, pode recusar aquele chamado, mas ele aceitando, então, ele presta o serviço que pode ser algumas horas, pode ser dias, podem ser semanas, pode ser 5 meses. A legislação também não fala isso, mas é possível que seja feito dessa forma. E ele vai receber, então, por aquelas horas que ele efetivamente trabalhou, incluído todos os adicionais, férias, 13º, o fundo de garantia, isso tudo proporcional àquelas horas que ele trabalhou para a empresa. Então isso foi um ganho para o trabalhador? Eu entendo que sim, porque o próprio trabalhador, o que trabalhava o extra, ele só recebia por aquele dia de trabalho. Trabalhou, né? Recebeu, não trabalhou... E não recebia os adicionais, não tinha a segurança de estar ligado à empresa. Nós estamos num momento aí de saindo da crise. Efetivamente, o nosso setor é o segundo setor que mais emprega hoje no país, né? Nós perdemos só para a construção civil e nós demandamos muita ação humana, porque o nosso trabalho é eminentemente humano, né? Então nós vamos voltar a contratar outros setores, o agronegócio também, tem muita sazonalidade,
Então, os setores vão observar esses trabalhadores, esses extras, mas que estão agora ligados efetivamente à empresa, e quando essa demanda melhorar, quando nós sairmos da crise, a economia voltar a crescer, esses trabalhadores certamente voltarão a ser seletistas normais dentro da empresa. Isso é muito importante para nós, mas houve algumas mudanças que é importante nós falarmos. A respeito do 13º, como que ficou? E o fracionamento das férias? Houve esta mudança também? Bom, no que diz respeito ao 13º, antes da reforma, ele podia ser dividido em 2 parcelas. Agora, admite-se que ele possa ser dividido em mais de 2 parcelas. Para a empresa, é bom para o planejamento financeiro. Para o empregado, é um sinal de que ele vai ter que controlar melhor as finanças, porque aquela bolada que ele receberia no fim do mês, aquele prêmio, aquela gratificação natalina, de repente pode não chegar na intensidade que chegava nos anos anteriores. No que diz respeito ao fracionamento das férias, foi uma forma de regulamentar uma situação que de fato já existe em muitas empresas. Temos que admitir, justiça seja feita, tem muita empresa que acaba concedendo menos de 30 dias para o trabalhador. E às vezes não é por uma questão de imposição, às vezes como o vínculo empregatício envolve a pessoalidade, a empresa não consegue ficar 30 dias sem aquele profissional. Então, acabaram regulamentando essa prática que já existe. O empregado ele pode dividir as suas férias em 3 vezes, desde que uma dessas 3 tenha período não inferior a 15 dias. E ele pode fazer essa opção, aí ele faz um comunicado ao empregador no começo do ano, como que é isso? Exatamente. É um acordo? Todas as férias, elas exigem um período aquisitivo. E a empresa, quando você completa esse período aquisitivo de 12 meses, a empresa te comunica. Então você vai ter que comunicar também por escrito a sua intenção de ou gozar das férias pelos 30 dias, que é o cenário antes da reforma trabalhista que vai continuar existindo, para quem preferir, e também vamos ter esta opção pelo fracionamento, sempre comunicado por escrito. Porque lembrando, só para consolidar o entendimento, que é claro que o contratado vai prevalecer sobre o legislado, mas vai ter que constar por escrito sempre. Tem algum outro ponto da reforma que o senhor acha que é importante falar, que nós acabamos pulando? Considerando a modernização das relações de trabalho, um dos aspectos interessantes que essa reforma trabalhista traz é a regulamentação do teletrabalho, mais precisamente o home office, porque era um aspecto muito vago do trabalho em casa. Muitos juízes se dividiam entre reconhecer o vínculo ou não, e agora com a regulamentação fica mais fácil estabelecer quando haverá uma relação de emprego, quando haverá uma relação de contratação de um autônomo. É mais segurança jurídica tanto para quem opta por trabalhar em casa, como para quem quer contratar alguém que vai trabalhar em casa e do seu ponto de vista vai ser mais produtivo fazendo home office. Muito obrigado, doutor. Infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu acho que deu para dar uma noção bem aprofundada sobre alguns itens que o nosso público tem feito esse questionamento. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Fale com o nosso público, olhe para essa câmera e diga a ele as suas considerações, o que o senhor espera com essa nova reforma. Olha, eu acho que a geração de empregos vai ser beneficiada, nós vamos acompanhar isso, já vemos um quadro descendente no quadro da geração de empregos do CAGED. Então eu acho que com o tempo vai haver uma acomodação, vamos ver como o judiciário se posiciona, né? Mas eu quero agradecer a você, Celso, pela iniciativa de fazer o programa, deixar um abraço para o nosso líder aqui, deputado Campos Machado, e parabéns, Campos, por apoiar esse projeto que vem trazendo informação de qualidade para o PTBista, para o nosso público, não é? Então é mais um agradecimento e sucesso. Conte conosco. Muito obrigado. Doutor Arthur, gostaria que o senhor também fizesse suas considerações. Olhe para a sua câmera e diga algumas palavras para o seu povo lá de Paraisópolis, nosso povo querido da região sul. Agradecendo mais uma vez a você, Celso, agradecendo ao doutor Edson e a todos vocês que nos assistem hoje. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui, esclarecendo pontos da reforma trabalhista. Quero saudar o nosso grande líder, deputado Campos Machado,
E não posso deixar de cumprimentar a comunidade de Paraisópolis, que é onde nasci, cresci, me tornei advogado, na pessoa do meu pai, José Rolim da Silva. Quero registrar ainda que a reforma trabalhista serve para tratar o empresário não como uma pessoa que quer apenas oferir lucro, mas como um gerador de empregos e responsável pelo crescimento econômico do país. Por isso que sou a favor da reforma trabalhista. E agradecemos aos nossos convidados, agradecemos também a você que esteve conosco no nosso programa Interação em Pauta. Este tema, se você gostou, não deixe de curtir e também se inscreva aqui no cantinho, porque é muito importante você se inscrever e estar também interagindo conosco. E você pode interagir através do Twitter, @interaçãoptb. Fique conosco, estamos juntos.